Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Fique comigo, pois vou tratar algo lindo e importante da Palavra de Deus para a sua edificação. Te espero. Voltamos, graça e paz. E o nosso tema de hoje, então nós vamos refletir um pouco sobre situação igual, resposta diferente. O nosso texto está em Gênesis, nós vamos ver dois textos, que é no capítulo 3 e no capítulo 4. Então Gênesis 3, a partir do versículo 8, diz assim: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente que me enganou e eu comi. Ainda capítulo 4, a partir do versículo 6 diz: Então disse o Senhor: Por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, o seu irmão: Vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Então nós temos aqui dois textos, né? Vemos aqui uma situação com Adão e Eva e também ali de Caim e Abel. Nós percebemos então que o nosso pastor Claudio, nosso pastor de Jaru, trabalhou conosco esse texto na pregação e ele então traz uma reflexão sobre situação igual e resposta diferente. Até mesmo porque Deus, quando nos procura, quando nos chama, o nosso Deus sempre tem um tempo de restauração para as nossas vidas. Agora, é claro que depende muito da minha resposta, da minha atitude a Deus por causa do nosso livre-arbítrio, né? Pois bem, então o nosso pastor trabalhou e ele fala aqui sobre a desobediência então que houve de Adão e Eva e que após esse pecado da desobediência, eles tiveram vergonha de Deus. Você percebe então que Adão responde ao Senhor: Eu ouvi a tua voz, Senhor, mas vendo a minha nudez, eu tive medo e me escondi. Teve medo e vergonha. Então, a primeira reflexão é que o pecado faz isso conosco como seres humanos. Todo tipo de pecado traz vergonha e ocorre que a gente tem uma primeira atitude, que não é de ouvir ao Senhor e correr para Ele, mas a primeira atitude é tentar esconder, tentar remediar de alguma forma, Aqui no caso de Adão e Eva, eles coseram folhas, fizeram uma parreira para cobrir a sua vergonha. Então, muitas vezes isso ocorre com você e comigo, Quando nós então pecamos, sabemos que há algo que nos traz vergonha, vexame. Muitas vezes, muitas pessoas, amados, tentam esconder, E muitas vezes o pastor vai dizer aqui que o pecado fica às vezes coberto, mas ele não é tratado e não é perdoado. E aí está um grande erro da humanidade diante do Senhor. Então veja bem,
ele fala que quando Deus quer tratar, reformar, né, é necessário que a gente se abra para ser tratado, curado e restaurado por Deus. Ocorre que, né, muitas pessoas começam a se esconder atrás de muitas coisas. Tem pessoas, por exemplo, que a sua barreira é o carisma. Se torna uma pessoa altamente carismática, as pessoas ficam envergonhadas de chamar essa pessoa, de tratar com ela algum assunto, né? Às vezes há ali um constrangimento de tão que a pessoa é gentil, né? Que a pessoa disfarça, ela ameniza, uma pessoa sempre sorridente. É claro que isso não ocorre todas as vezes porque a pessoa cometeu o pecado, mas muitas pessoas escondem-se, né, atrás então de questões dessa maneira. Muito gentil, começa a fazer boas ações, as outras pessoas ficam sempre devedoras em relação a ela, de tanto que ela é boníssima, ajuda além do que é para ajudar, mas muitas vezes ela esconde algo atrás dessa barreira, né? Então, qual é o melhor caminho? Abrir, rasgar, derramar o coração, a sua vida diante de Deus e dizer: eu tenho pecado contra o Senhor, contra mim mesmo, contra as pessoas, contra o meu esposo, contra a minha esposa ou a minha família, né? Eu tenho pecado, Senhor, diante da tua presença, e é o melhor caminho, ou seja, tratar, né, o lixo como lixo. Porque muitas vezes o que o pastor trouxe nessa reflexão é que às vezes a pessoa cuida tanto de um pecado que ela começa a viver em função de defender isso, colocando barreiras por cima, sabe? Trata aquele pecado como se fosse uma coisa que precisa ser tão cuidado e tão zelado, que ela dá mais atenção para a questão do pecado do que mesmo para a questão do arrependimento e da restauração da sua vida, né? Então, ele traz aqui o exemplo de Caim, né? Claro que ele fala que sobre Adão, que mesmo ele tendo medo e vergonha, mas ele foi ao Senhor, né? Falou com Deus e permitiu ali ser tratado. Já Caim, ele é visitado pelo Senhor, mas ele ignora Deus. Você já percebeu pessoas assim que quando comete pecado, falhas, elas começam a criar resistência, ignorar, trata com descaso, como se isso não foi nada. Se eu quisesse teria sido até pior, mas eu não quis que fosse pior. Muitas pessoas criam uma casca, uma resistência, né? Que foi o caso de Caim. Ele faz pouco caso de quando Deus o procura. E aí então, olha, ele não apresenta um mínimo de arrependimento. Ele fala: eu não sei do meu irmão, acaso eu sou tutor do meu irmão? Eu fico pensando, meu Deus, que coragem de Caim falar dessa forma com o Senhor Deus, Criador de todas as coisas. Mas às vezes, amados e amadas, nós não falamos isso com palavras, mas as nossas atitudes, na tentativa, né, de colocar barreiras para guardar, para esconder, para justificar de alguma forma, termina sendo igual, né, essa questão. Então, Caim ignora o próprio Deus, ele se faz insensível ao pecado, ao mal que cometeu, como se não fizesse nada, fez pouco caso, né? Então, diferentemente da vergonha de Adão e Eva, da barreira que fizeram, né? O descaso dele, a insensibilidade de Caim, né? É algo muito forte que ocorre aqui quando ele peca contra o seu próprio irmão, derrama o sangue do seu irmão. Então, na igreja, muitas vezes, amados, nós estamos vivendo dessa maneira, um universo de negação, né? Quando então o sangue de muitas pessoas, dos nossos irmãos, estão nas nossas mãos, né? Nós não vemos, mas muitas vezes está em nossas mãos. Às vezes o Senhor está perguntando sobre o seu esposo para você, sobre a sua esposa para você. Ele está perguntando sobre o seu filho para você. E o seu filho, e a sua filha, e a sua esposa, e a sua família, né? E o que mais será nós temos negligenciados, tornado-nos insensíveis, né? Às vezes nós vivemos num mundo tão cheio de violência, tão cheio de tantas coisas que se tornaram normais e que a gente fica insensível, né? Quantos de nós não já disse bandido bom é bandido morto? Esse estuprador tem que morrer mesmo. Quantas vezes, amados e amadas? E às vezes a gente fala isso até para aquele e aquela que é do nosso próprio sangue. Então, talvez seja necessário a nossa sensibilidade espiritual de ouvir Deus nos perguntando: meu filho,
Olhe para o mundo. Quantas milhares de pessoas estão morrendo? Talvez o Senhor pergunta para você: onde estão eles? O que você tem feito por eles? A nossa família está morrendo, os nossos amigos estão morrendo. Deus tem uma restauração para a sua vida, para a minha vida. Deus tem uma restauração para a igreja neste tempo, para que venha um avivamento sobre nós. É necessário deixarmos a insensibilidade. É necessário parar de colocar barreiras sobre a vergonha da nossa nudez, do que nós deveríamos ter feito e não fizemos, ou do que nós deveríamos ter abandonado e não abandonamos. Talvez da obediência, o que Deus diz que nós precisamos fazer, e a desobediência, do que então nós poderíamos ter feito e não fizemos. Em nome de Jesus Cristo, deixa Deus ministrar o seu coração. Nós vivemos um tempo difícil. Eu, ouvindo essa ministração através do pastor Claudir, eu fiquei ouvindo como se a voz do Senhor me falasse isso. O mundo está morrendo, minha filha, milhares de pessoas estão morrendo. Onde está o seu irmão? Onde está a sua irmã? Onde está a sua família? Onde estão as pessoas que você ama? Onde estão os seus amigos? E isso falou tão forte ao meu coração. Então Deus fala nesse tempo ao seu e ao meu coração que Ele tem uma linda restauração para as nossas vidas. Nós precisamos abrir o coração, derramar as nossas vidas, ser homens e mulheres sarados e curados, cooperar com Deus para essa restauração, para que venha o avivamento do Senhor, o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas e cumpramos nesse tempo o que Deus tem para nós, para louvor e honra do seu nome. Eu quero orar pela sua vida, dizer a você que Adão teve uma situação, Caim também teve. Adão, mesmo querendo cobrir, mas ele passou pelo tratamento, pela restauração. Ele foi tratado, ele ouviu a Deus, ele falou com Deus, mesmo tentando justificar, mas ele falou com Deus sobre a vergonha que estava sentindo. E Caim foi insensível. Então foram atitudes diferentes. Nós precisamos ter atitude que coopere com Deus para toda a restauração. No nome de Jesus Cristo. Não deixe que o pecado, o erro, a insensibilidade tome conta do seu coração. Nós vivemos um tempo que necessitamos de total restauração e avivamento para a glória de Deus. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos diante do altar da Tua graça. Eu oro por essa pessoa que me ouve, que agora compartilhe comigo essa reflexão. Eu oro pelo seu coração, pela sua vida. Eu oro por essa pessoa que cometeu uma falha, um erro e que talvez, meu Deus, criou resistências, se tornou insensível, tem criado justificativas, talvez se escondendo, tendo vergonha, tendo medo. Eu oro para total restauração, no nome de Jesus Cristo. Eu oro por cura, eu oro por libertação, para louvor e honra do Teu nome, para que nesse tempo o Senhor cumpra nas nossas vidas, na nossa geração, o que é necessário cumprir, meu Deus, para que esta geração seja alcançada pela salvação do Senhor. Eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo, papai, para que tenhamos atitudes corretas que coopere com o Senhor, no nome de Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Ouça o que eu vou dizer a você. Nunca é tarde. Eu não sei se pecado tem nome, se você consegue identificar, se já faz tempo ou se faz menos tempo. Uma coisa eu sei, que esse é o tempo que Deus tem para a sua restauração, para louvor e honra do nome do Senhor na sua vida e também na sua família e para o ministério que Ele chamou você. O seu ministério é cooperar com Deus na salvação do mundo, na salvação desta geração. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor te abençoe e te guarde. Fique em paz e até a nossa próxima Palavra Oportuna.